Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de histórias boas para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos, isso mesmo. E o nosso convidado de hoje, ele tem muita história boa para contar. Inclusive, ele é professor e escritor de vários livros. E um deles é os 50 Tons de Vida. Nós vamos conversar agora com José Paulo Alves Fosco. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos. Obrigada por aceitar o nosso convite. Não, eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é sempre um prazer falar sobre literatura, né? É uma atividade que me dá bastante motivação, né? Para continuar, né, fazendo alguma coisa, né, trabalhando, né? Excelente. Olha, aqui nessa mesa a gente já consegue ver aqui as suas obras, né? Algumas delas, inclusive, tem outras aí faltando, mas antes de a gente entrar, né? Faltando uma, hein? Uma? Perfeito, mas nós vamos falar sobre as obras. Mas antes de conhecer um pouco sobre a sua escrita, né? Como que você realmente entrou e mergulhou nesse mundo da literatura, gostaria de conhecer antes quem né, a sua pessoa, José Paulo Fosco. Bom, a minha história é uma história mais ou menos comprida, né? Quando eu estudava no ginásio, isso foi aqui em Bauru. Bauruense, né? Muito embora eu tenha escrito alguma coisa, já quando eu estava morando em São Paulo ainda, no curso primário. Então, de vez em quando eu fazia algumas trovas, brincava com as letras, né? Só para entender um pouquinho, o senhor é bauruense, porém, um período morou em São Paulo. Eu morei em São Paulo até os 10 anos. Aí depois nós viemos para cá, né? A família se mudou para cá, meu pai e minha mãe. E eu vinha estudar aqui no Colégio La Salle. Naquele tempo existia o La Salle aqui, né? E lá no La Salle foi quando eu comecei mesmo a escrever algumas poesias. Né? Mas eu escrevia meio assim, escondido, né? Com aquela vergonha adolescente, né? De mostrar para as pessoas, né? Talvez com receio de ser ridicularizado, né? Olha o que ele escreveu aqui, né? E tal. E aí um dia eu estava na sala de aula, o pessoal tinha saído para o recreio, eu estava lá escrevendo tranquilamente, e de repente chegou, eu não o vi chegar, mas estava olhando por trás assim do meu ombro, o diretor do colégio, né, que era justamente o professor Danilo, Danilo da Cássia. Na época ele fazia parte dos irmãos laçalistas, né? Então ele olhou assim e falou: escuta, o que é isso que você está escrevendo aí? Não é nada, professor. Enfim, não é nada, não. Eu já ia guardando e falou: me dá aqui, deixa eu ler. Aí ele pegou e levou para ler. A partir desse dia, eu comecei a ser escalado para tudo quanto é festa que tinha no colégio. Eu tinha que declamar alguma coisa, fazer, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Bandeira, dia 7 de setembro, tudo eu tinha que escrever alguma coisa e falar, né, ao microfone para todo mundo que estava lá na comemoração, né? E aí foi o começo, eu comecei a me dedicar um pouquinho mais às palavras, né? Mas eu não editei nada nessa época. Nessa época eu era muito novo. Depois o tempo foi passando, eu entrei na universidade, entrei na Faculdade de Engenharia de Bauru. Na época era a Fundação Educacional de Bauru. E na Fundação eu perdi um pouco o contato com a literatura. Porque o curso de engenharia era um curso meio pesado, né? Muito cálculo, muita física, você tem que estudar muito. Quem não souber estudar, né, não gostar de matemática, não faça engenharia, vai ficar o resto da vida lá, não sai. Então eu me distanciei um pouco da literatura, sabe? Aí, depois que eu me formei, eu saí de Bauru, isso foi em 77, em julho de 77, saí de Bauru, fui para
para Minas, fui para Belo Horizonte trabalhar. Porque aquela época era uma época muito difícil, né? Estava perto da chamada década perdida, que foi a década de 80, 1980, onde praticamente nada acontecia no Brasil em termos de investimentos, né? E em Minas eu ainda consegui entrar numa empresa chamava Aço Minas Gerais. Era uma siderúrgica. Como engenheiro. Como engenheiro. E eu fiquei em Minas durante 18, 19 anos. Quando aí apareceu a chance de eu fazer um concurso aqui, né, na Unesp, aqui em Bauru, para dar aula na Faculdade de Engenharia. Para mim foi uma surpresa enorme, porque depois que você fica tanto tempo assim em Minas, eu já tinha desistido de voltar para Bauru. Você pode deixar para lá, porque não vai acontecer, né? E quando surgiu essa oportunidade, eu falei, olha só que coisa interessante, né? Caiu do céu. E eu vim fazer o concurso mais por desencargo de consciência. Só falei, com não eu já conto, né? Então vamos lá. Aí eu fiz o concurso e passei. Aí depois que eu vim para cá, eu tinha acabado de fazer o meu mestrado, eu vim para cá e continuei fazendo o meu doutorado lá na Politécnica, lá em São Paulo. E nessa época aí que eu comecei a me dedicar um pouco mais à literatura, né? Até então, eu tinha um nível de ocupação muito grande. Eu trabalhei em consultoria também na cidade de São Paulo. E era uma atividade bastante... que exigia muito de você, sabe? Você não tinha tempo para fazer muita coisa, não. E eu trabalhava na empresa de consultoria e, além disso, eu fazia doutorado na Politécnica. Então, somando um com o outro aí, não tinha tempo para fazer nada. Quando eu aprendi um monte de coisa, a ler em rodoviária, a ler artigo científico em aeroporto, né? A ler no hotel, eu aprendi tudo isso. Eu não conseguia, coisa que eu não conseguia antes, eu comecei a fazer porque eu tinha que fazer. Começou a resgatar aquele lado que o senhor mencionou, que o professor descobriu ali da escrita que o senhor tinha, né, essa habilidade também. Além com as exatas, também com a literatura. Aí, durante esse tempo, aqui em Bauru, foi quando eu resolvi compilar alguns escritos que eu tinha. Eu lancei o meu primeiro livro, que foi aquele ali. Esse aqui. Que chama Lembranças de um Legionário, né? E qual mensagem o senhor quis transmitir na época? Reflexões sobre tudo, sobre a vida, né? Algumas viajadas também né? No universo do psiquismo, né? Algumas viajadas aí, e resultou nesse livro aí. Isso é um livro fácil de ler também, são coisas bem curtinhas, né? E foi o primeiro livro. Para esse livro aí, eu tive a sorte de encontrar uma editora aqui em Bauru que me deu cobertura para lançar esse livro. Era a editora São João, Gráfica São João. Eu quero até fazer um parênteses aí para entender um pouquinho sobre a questão da sorte. O senhor tem vários livros, né, publicados, lançados. Quando o senhor fala sorte, por qual razão? É sorte porque não é fácil você encontrar uma editora disposta no Brasil a publicar alguma coisa sua. Né? Para a editora, hoje o negócio é ter lucro, né? Ter retorno. Então, para eles, é muito mais fácil licenciar um autor estrangeiro que já tem sucesso lá fora e tal, porque é sucesso dá certo aqui. Né? Uma grande semelhança de gostos, né? De leitura entre os leitores do Brasil, da América do Sul, com o resto do mundo, sabe? Então, é muito mais fácil para eles fazerem isso. Não dá trabalho, eles não vão arriscar nada, praticamente, tá? Vai ser uma espécie de investimento com retorno garantido. Aí teve, então, essa oportunidade com esse primeiro livro, já logo de início. Logo de início já tive essa primeira oportunidade. Eles lançaram o livro, colocaram no Clube do Livro Espírita, né?
porque tem alguma coisa também, um viés espiritualista, né, desse livro aí. E esse livro foi bem difundido, foi um sucesso, se a gente pensar nos dias de hoje, né? Aí o segundo livro foi um salto de qualidade, que falei, eu vou escrever um romance. Perdão. Os seus livros, eles são voltados para fé, espiritualidade. Qual que é o segmento que o senhor costuma trabalhar? Porque nós temos aí 4 tipos de 4 vertentes, né, de produção, né? O mais novo, é esse 50 Tons de Vida, ele é um livro de contos independentes, cada um tem princípio, meio e fim, né? Da vida boêmia, né? Nós vamos entrar nele logo mais. Né? Um viés mais voltado à vida propriamente dita, como diz o Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Né? Esse é o último lançamento. Esse é o último lançamento. Aí o senhor estava mencionando sobre o segundo livro que o senhor fez. O segundo livro, eu falei, eu vou lançar um romance, vou escrever um romance. E eu escrevi esse romance aí que chama Gládio de Sangue. É um romance ambientado na Roma, antigamente, no Império Romano, né? Com personagens daquela época. Esse? Não, é o primeiro ali. Esse parece velhinho ainda. Esse aqui. Ambientado na época de Roma, no Império Romano, mas numa determinada época, né? Então esse livro envolveu muita pesquisa, porque você não pode ambientar uma novela numa época que não tenha paridade com os personagens que você está utilizando, né? E também não pode mencionar certas coisas inadvertidamente, por exemplo, chamar Júlio César de imperador, porque Júlio César nunca foi imperador. Ele era ditador, ele foi ditador de Roma, foi um grande general e depois foi ditador de Roma, né? Então a pesquisa científica é por causa disso, você precisa ambientar de uma maneira homogênea, né? Os acontecimentos que eu estou falando ali, eles todos têm sentido considerando o contexto social daquela época. E nessa pesquisa, né, porque o livro ele tem aqui quantas páginas aqui ele tem? Ele é grossinho, né? 300 e poucas páginas, 200, isso mesmo. E quanto tempo durou de pesquisa para publicação? Porque não é um exercício simples. Não, esse foi o que eu falei para você, foi um salto de qualidade. Eu passei de escrever pequenos contos, né, pequenos escritos, para uma novela, né, que é um livro que tem uma história que tem princípio, meio e fim. Então isso aí realmente demanda uma pesquisa histórica bastante intensiva, né? Consultar diversos livros sobre aquela época, o que acontecia, como é que era a vida das pessoas naquela época, né? Para não me arriscar a dizer bobagem no livro, né? E então esse aí foi o primeiro volume, foi quase automático, né? Nesse final desse livro, me veio a ideia de que esse livro seria o primeiro de uma trilogia. Aí eu falei, tá bom, lancei o livro também pela Gráfica São João. Foi um livro bem vendido também, né? Porque quando você tem uma editora por trás é outra história, né? Eles fazem um marketing, conhecem um monte de livraria, eles sabem como trabalhar a obra, né? Aí logo depois eu escrevi esse outro, que chama A Espada e a Fé. A Espada e a Fé também é um romance, é a continuidade do Gládio de Sangue. Né? Ambientado numa época de 100 anos depois do que se passava no Gládio de Sangue, né? Então, os mesmos personagens com outras roupagens, né? É um livro de cunho espiritualista também, espírita. O senhor volta muito também para esse lado espiritual. Sim. Sempre tem uma mensagem, digamos, uma moral aí para contribuir com o leitor. Sim. E eu apresento aí a vida naquela época também, é um negócio interessante, porque às vezes a gente olha para trás e fala, pô, os romanos eram cruéis, né, em algumas coisas. Mas é que naquela época a sociedade era assim. A sociedade, os usos e costumes daquela época era dessa maneira, né? A escravatura, né? Toda vez que havia uma batalha,
havia também o Império Romano amealhava um monte de escravos, levava para Roma para vender, para trabalhar na casa dos que tinham um certo recurso, né? E esse foi o segundo, já numa outra editora, essa editora M, lá de Capivari. Né? Também é um livro espírita, né? Eles estão me esperando até hoje para o terceiro volume. E eu estou aí engasgando, tá quase pronto. Até aproveitando, até né? Aproveitando. O senhor menciona engasgando, porque o que te inspira e quais são os autores também, escritores que te inspiram para que, né, chegue nas suas obras? Olha, eu gosto muito de Guilherme de Almeida, Rubem Alves, né? Graciliano Ramos. São autores que o próprio Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues era uma inteligência privilegiadíssima, né? Ele tinha uma visão de mundo bastante nua e crua, mas verdadeira, sabe? Não tinha muito floreio, não. Ele colocava as questões de uma maneira que todo mundo conseguisse entender, né? Mas não floreava nada, não. Era um negócio preto no branco. Então, a vida como ela é, como ele dizia, né? Vamos também mencionar em relação aos 50 tons de vida. Chama bastante atenção, assim como os demais já que foram abordados aqui, o título. Gostaria que falasse um pouco sobre esse livro também. Porém, nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já, tá bom? Tá bom. E você, continue com a gente, não saia daí. Daqui a pouco você vai saber mais sobre este livro. Até mais! Voltamos com Conversa Diária e o bate-papo é com o professor e escritor José Paulo Alves Fusco. Estávamos falando justamente sobre os 50 tons de vida antes de ir para o nosso intervalo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa obra e o que o inspirou, né, nesses contos, nessa escrita. Os 50 Tons de Vida, ele é um livro que ele retrata episódios do cotidiano, numa cidade grande que nem São Paulo, né? Em tem várias histórias diferentes que são exploradas nesse livro, ambientadas numa certa época, né? 1970 e pouco, e cada uma tem um princípio, meio e fim, como eu havia falado, né? Então você pode ler esse livro, você não precisa ler numa sentada só, do começo até o fim, né? Se quiser, ótimo, né? Mas às vezes a pessoa não tem muita paciência para isso, que é uma leitura leve, né? Então é uma leitura leve, que foi pensada para ser uma leitura leve mesmo, né? Então o livro ele vai muito no universo rodriguiano, né? Que a gente fala, de Nelson Rodrigues. A vida como ela é, quer dizer, tudo que acontecia, né? Eu procurava colocar aí, sabe? Botar preto no branco, né? O livro 50 Tons de Vida, ele é um livro beneficente. Eu estou lançando esse livro dentro de um projeto meu, que é o projeto de distribuição de cesta básica. É um projeto meu, né? Eu tenho uma meta de distribuição de cestas básicas e esse livro, então, ele me ajuda a cumprir essa meta. Que bacana, é um livro... Toda a receita dele vai para esse projeto. Bacana, é um livro também com cunho solidário. Solidário. E para quem quer comprar este livro, como que faz? O livro está sendo vendido na editora Apris, appris.com.br, tá? A editora Apris. Esse selo aqui, a Arteira, é um selo deles, mas a editora é a editora Apris, né? Excelente, perfeito. Agora, tem também a editora Martins Fontes, Livraria Martins Fontes, martinsfontes.com.br, né? Ou então, comigo, eu tenho alguns exemplares aí em casa. E qual que é o contato do senhor? Meu contato é jpafusco@uol.com.br. Tá? Excelente, olha, então fica essa dica para você que quer, né, conhecer um pouco sobre a história do livro e também ajudar nessa causa solidária. Muito bom. Obrigado pela
pela chance, pela oportunidade. Agradeço muito. E eu acho que esse é o objetivo de todos nós, né? Contribuir de alguma forma positivamente, né? Para que as coisas comecem a melhorar, né? Muito bom. Já teve Sim, algum então. momento aí da escrita que começou e depois chegou um determinado momento e falou, não, vou ter que mudar tudo? Já aconteceu isso? Isso aconteceu num outro livro aí, nesse aí não. Né? Porque vários desses capítulos que estão nesse livro, de alguma forma eu participei, ou me foi contado, né? E eu coloquei uma história, né, num determinado fato, né, que aconteceu. Eu coloquei uma história toda para envolvendo aquele fato, né? Então há uma grande aderência com a vida real. E qual que é o seu objetivo, né, para levar qual mensagem para os seus leitores? Bom, além de ser um livro voltado a distração, né? Você não tem nada, tá no aeroporto, por exemplo. Pega um livro e lê um capítulo, 2, né? Rápido, jogo rápido, não é nada complicado e nem leva muito tempo. A mensagem é uma mensagem da necessidade de reflexão que nós temos que ter sobre a vida, né? Cada capítulo ele envereda um pouco por esse ponto também, né? As situações que lá são geradas, são comentadas, os personagens, cada um tem a sua própria história, tá? Então, isso é material para as pessoas pensarem a respeito, né? E quais são os desafios e as alegrias ao escrever o livro? Porque cada um tem a sua história, mas a sua relação com a literatura, como que é para o senhor, né? Construir cada história e depois vê-lo publicado e com os resultados. É um prazer muito grande, né? Quando você termina um livro, depois de passar por todas aquelas etapas, né, de revisão, de reescrever mesmo alguns capítulos, né, de pesquisar naquela época como é que as coisas aconteciam, né? Depois de tudo isso, desses idas e vindas, você chegar ao final e receber um livro pronto, é um prazer muito grande, né? Você se sente realizado. Eu brinco bastante, eu falo que são meus filhos. Porque cada um deles é um parto para sair, né? Tem um autor que dizia que escrever dói. E dói mesmo, sabe? Você coloca aquilo tudo no papel e depois para você, caso você falou aí, você tem que mudar tudo, dói. Meu Deus do céu, vou ter que escrever tudo outra vez, né? Mas é uma atividade que depois do 10º livro você acostuma. Você acostuma para fazer, sabe? Então esse é o livro o mais novo que eu estou lançando agora, 50 Tons de Vida. E por que 50 tons, tá? Porque na vida da gente as coisas não acontecem sempre da mesma maneira, né? Então as nuances vão mudando. Falar, eu já vivi esse momento. Não viveu esse momento. Aconteceu, pode ser semelhante, mas igual não é. Sempre muda alguma coisa, né? A água do rio passa, já não é o mesmo rio. E nem você é a mesma pessoa, né? Tá certo? Então a vida é assim. A vida passa. Já não é a mesma vida. Os fatos podem até ser semelhantes, mas já não é a mesma coisa, né? Então o entendimento disso é que é importante, sabe? Tem uma história marcante, né, entre todas as histórias, né? Uma para o senhor ressaltar para a gente aqui. Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Nossa, como pai, né? Como pai de um Você dizer, pô, qual é o filho que você gosta mais, né? Isso dá muito pano para manga. E tem a tecnologia também hoje, pensando nela, né? O senhor, como escritor, queria que o senhor entrasse um pouquinho. Aqui que eu gosto muito, chama Vida Bandida, que diz bastante do que, mais ou menos, do que são descritos aqui no livro, né? É um capítulo bastante interessante que ele envereda muito pelo universo de Nelson Rodrigues, né? E é muito interessante o capítulo. Eu mesmo gostei depois que eu escrevi. Falei, puxa, esse capítulo ficou legal, né?
O título também já é interessante, né? Vida Bandida, sim. Vida Bandida. Então, você olha lá, você vai, Dá ver o que é, né? vários sentidos, né? Entendi. Agora, quanto à tecnologia, vou te dar um exemplo. Quando eu era professor na universidade, para você corrigir um trabalho, você dava um trabalho para os alunos fazerem, e você recebia os trabalhos, e já estava começando a ficar complicado, porque depois que inventaram a Xerox, tá? Então havia um coeficiente de cópia, né, muito grande. Mas mesmo assim dava para você pegar. Agora com a inteligência artificial não dá mais. Então, inclusive, existem sites, né, que oferecem trabalhos de todo tipo que você quiser. Trabalho de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado, qualquer coisa, você dá o título, o assunto mais ou menos, e os caras te entregam o trabalho, né? Então é complicado isso, né? Na literatura é a mesma coisa, o que está acontecendo é isso. E até para quem quer aprender ou quer começar na escrita, né? Não dentro dessa tecnologia que o senhor acabou de mencionar, mas ter o exercício mesmo, que é onde realmente a aprendizagem acontece, né? Uma verdade. Transformação para quem faz e para quem também vai fazer a leitura. Que conselho e dica que o senhor dá para quem está iniciando? Ou até mesmo quem já está aí num determinado caminho aí da estrada? Bom, para escrever também tem uma coisa interessante. O escritor, ele tem que ser um bom leitor. Né? Porque tem as referências que você usa na sua leitura, a mistura delas na sua cabeça é que vai direcionar a você mesmo que você tenha um estilo depois. Qual é o seu estilo, né? Eu falo, o meu estilo é uma mistura de um monte de autores que eu já li, né? De alguma forma, cada um deles foi contribuindo com alguma coisa, né? Então, meu estilo hoje é esse. Então, para quem quer escrever algum dia, eu diria, olha, não pare de ler. Leia bastante. Tem muita coisa boa no mercado aí, né? Muito bom. Olha, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu gostaria de saber se quer compartilhar conosco alguma coisa que não foi perguntado, né? E que acho importante para quem está nos acompanhando. Seja uma mensagem ou algo sobre o livro, o que estiver no coração. Bom, o que estiver no coração. Bom, eu sou bauruense, sou casado, uma paranaense que se chama Dalva Taboriansky, psicóloga. Já faz 31 anos que eu voltei pela segunda vez para Bauru, mas eu sou bauruense, nasci aqui. E eu gostaria de deixar para as pessoas uma mensagem de paz, sabe? Nós estamos desaprendendo a trabalhar em conjunto. É isso que eu estou vendo por aí. As pessoas já não estão conseguindo mais entrar em acordo, porque há uma tendência das pessoas se ofenderem por qualquer coisa hoje, sabe? Isso trava qualquer comunicação. Então, como é que faz para sair disso, né? Eu acredito que o caminho seria você primeiro começar a fazer as coisas bem feitas por si mesmo, né? Fazer sempre o que de melhor você tiver com os conhecimentos que você tem naquele momento. Né? Vai ser um primeiro passo muito importante, porque ao longo desse processo você acaba encontrando outras pessoas que estão fazendo mais ou menos a mesma coisa. Seria a corrente do bem. Estabelece uma corrente. Digamos então você assim. Identifica qual é a sua corrente, né? Quem são os seus amigos, o que eles acreditam, né? O que você mesmo acredita. Às vezes você começa a descobrir o que você acredita depois de um certo tempo. Entendi. Excelente. Olha, agradeço muito pela sua participação, por contribuir conosco aqui no Conversa Diária, nesse momento literário, né, com as suas obras. E fica, claro, o convite para que retorne, para que, né, fale das outras ainda, que não deu nem tempo da gente abordar, mas é bom que o pessoal fica com gostinho de quero saber mais. Será um prazer voltar. Obrigada. É só a gente programar
Perfeito. Fica o convite, então, para um próximo retorno. Obrigado. Sucesso, tudo de bom para o senhor. Obrigado, muito obrigado. Você também. Obrigada. Então, conversamos com este professor escritor, José Paulo Alves Fusco, que ele, por meio das suas obras, ele vai contagiando por onde ele passa, por meio da literatura. E você, claro, aqui eu não posso deixar de agradecer, falar o meu muito obrigada por este momento especial, por nos acompanhar até aqui, a minha imensa gratidão. E até o nosso próximo encontro. Continue nos acompanhando. Tchau, tchau.